E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a nossa aula falando de proteínas. Aqui, professor Rômulo Nunes. Vamos dar continuidade à aula sobre proteínas. Já falamos aqui de proteína em duas outras aulas, tá, gente? Proteína é um assunto extremamente importante, é uma base sólida para outros assuntos e é um dos temas mais cobrados da bioquímica celular. Tá ok? Lembrando que já falamos de água, sais minerais, carboidratos, lipídios, estamos nas proteínas. Né? Componentes orgânicos, né? Vale lembrar que as proteínas são macromoléculas, não é isso, gente? São moléculas orgânicas complexas que, quando são quebradas, liberam os famosos aminoácidos, né? Que estão ligados pelas ligações peptídicas. Ok? E hoje falaremos, gente, das enzimas, né? Na aula passada vocês viram que as proteínas elas têm várias funções biológicas. Podem ser função de hormônio, né? Isso, estrutural, função de defesa, função nutritiva e vocês viram lá uma das funções que é a função enzimática. São as proteínas que a gente vai chamá-las aqui de enzimas que têm a função enzimática. E o que seria isso, função enzimática, né, gente? Vejam aí. São proteínas que vão acelerar as reações biológicas. As reações biológicas, gente, seja uma reação para digerir alimentos, seja uma reação inflamatória, uma reação de dor, enfim, de defesa. Nosso corpo é cheio de reações. Reações para os músculos contraírem, para os músculos relaxarem, para o sistema nervoso funcionar, para que hormônios sejam liberados ou não. Tudo tem a participação, gente, das famosíssimas enzimas. E o que é que elas vão fazer nessas reações biológicas? Elas vão acelerar essas reações biológicas. Elas são assim chamadas biocatalisadores, tá ok? Avançando aqui, uma informação importante, gente, que as enzimas elas vão acelerar as reações biológicas, mas porém elas não são consumidas durante o processo. Nunca esqueçam isso. As enzimas elas não são consumidas, elas não são gastas durante esse processo de acelerar as reações biológicas, ok? E outra informação importantíssima sobre as enzimas é que elas fazem o que, gente? Veja bem, se a enzima ela é responsável por acelerar as reações biológicas, o que eu quero que vocês percebam, para que uma reação biológica aconteça, obviamente, né, gente, ela precisa do que essa reação? De uma energia que faça com que ela comece. É a chamada energia de ativação. Seria uma energia usada, né, pelas células para que as reações ocorram. E o que é que a enzima faz? Como nós já sabemos, ela acelera essas reações. E eu pergunto aos senhores, se a enzima ela acelera a reação biológica ela vai ter um maior gasto de energia ou um menor gasto de energia? Eu perguntaria até melhor, as enzimas elas vão aumentar a energia de ativação ou diminuir a energia de ativação de uma reação biológica? Tá? Vamos aqui ver por essa imagem para vocês entenderem melhor esses questionamentos, tá ok? Vejam vocês aqui uma ilustração, vejam aqui, gente, ó, um eixo mostrando, né, esse eixo aqui, energia potencial, ou seja, a energia que vai ser gasta na reação, e aqui o sentido da reação. A gente pode ver, né, que em ambos os gráficos, vocês estão vendo, a energia ela chega até um determinado ponto e depois finaliza com o estado final, ou seja, a reação concluiu o seu produto, ou seja, chegou-se ao produto, ao que queria ser produzir naquela reação. Se for uma reação de digerir gordura, né, lipídio, então veja o que vocês podem perceber aqui, ó. A setinha vermelha está mostrando uma energia de ativação não catalisada. Veja, gente, não tem a participação da enzima. E a seta verde mostra um gráfico onde há a participação da enzima. O que é que vocês podem perceber? Olhe para a seta verde. O
que com ela, observem o gráfico, ó, como a seta verde está menor. Isso mostra que com a enzima, que está representada aqui em verde, a reação biológica, ó, ela acontece com menor gasto energético. E vale dizer que vai ser também mais rápida, né? Então, a gente pode concluir que a enzima, gente, ela além de acelerar a reação biológica, ela permite que essa reação consuma menos energia de ativação. Vale dizer então que as reações do nosso corpo, sem as enzimas, podem até acontecer, mas será com um gasto energético tão grande e será uma reação tão lenta que seria inviável a vida. Então as enzimas, gente, são cruciais para a vida dos seres vivos, porque é através delas, como vocês viram, que as reações vão ser aceleradas e com um menor gasto de energia. Ou seja, as enzimas diminuem a energia de ativação. Nunca esqueçam isso. Ok, gente? Vamos avançar? Quais são as propriedades das enzimas, né, gente? As enzimas elas têm basicamente algumas exigências, vamos dizer assim, para que elas possam funcionar. São as propriedades das enzimas. São 4 basicamente as propriedades que a gente vai trazer aqui para vocês, tá ok? A primeira propriedade das enzimas, gente, é a concentração do substrato. Vejam bem, lembrem sempre disso. Uma enzima, eu até já falei isso na aula sobre a aula 2, que a gente falou das funções biológicas, das proteínas, quando eu falei da função enzimática. A enzima, vocês viram que elas vão agir onde? Em determinadas reações biológicas. Só que, gente, para a enzima funcionar, imagine que ela tem, digamos assim, que se encaixar num determinado substrato. É como uma chave, né, para ligar um carro. Essa chave precisa de uma ignição, né, para que ative, no caso lá, a energia necessária para ligar o motor. No nosso corpo, a enzima ela vai se ligar a um determinado substrato para que uma reação ocorra. Então, vamos pegar o exemplo que eu já falei anteriormente. Uma enzima que age sobre os lipídios. É uma enzima que a gente chama ela de lipase. Normalmente, gente, as enzimas terminam com esse terminho aí, ase, tá? Então, a lipase é uma enzima que age sobre os lipídios. E aí vocês vão lembrar o quê? A enzima é a lipase e o lipídio, que essa enzima vai agir, é o substrato. Então, lembrem-se, a enzima age em um substrato, ok? E olha o que está mostrando aqui, que quanto maior a concentração do substrato, imagine então no nosso organismo, para ficar simples, imagine aí no nosso organismo o excesso de lipídio, gordura, né? Uma alimentação rica em gordura. O que é que vai acontecer no nosso organismo? Uma maior concentração de quê? De lipídios, né? Que seria o substrato. E claro, né, gente, como tem mais lipídio, mais substrato, o que é que vai acontecer? As enzimas precisam acelerar essa reação. Não é isso, gente? Então, vocês têm que lembrar sempre assim, quanto mais substratos chegando numa área lá, né, imagine no organismo, maior será a velocidade da reação. Para vocês entenderem bem isso, vamos aqui ao gráfico, para vocês verem até esse limite aqui que ele fala no final. Olha, gente, é um gráfico que cai bastante em questões, tá? Pintou um gráfico desse, o que é que vocês podem perceber, ó? Que à medida que eu estou indo, né, gente, para cá, o que é que está aumentando? A concentração do substrato, não é isso? E veja que quando eu vou subindo, está aumentando o quê? A velocidade da reação biológica. Vamos imaginar então no nosso exemplo que esse gráfico aqui está falando do substrato lipídio. Vamos imaginar que aqui embaixo seria o lipídio. O que é que vocês estão percebendo? Quanto maior a concentração de lipídios, maior também será a velocidade de reação, no caso, para digerir esse lipídio. Mas vejam vocês que tem um limite. Chegou aqui nesse ponto, veja que mesmo eu continuando acrescentando lipídio, né, substrato, substrato, substrato,
meu organismo, né, gente, as células já não mais vão aumentar a velocidade da reação. A velocidade da reação chegou aqui, ó, nesse platô aqui, né, gente, nesse limite. Formou aqui um platô, ou seja, mesmo com o aumento da concentração aqui, ó, a velocidade da reação está constante. E esse local aqui, gente, onde a velocidade da reação não aumenta mais, é o nosso chamado ponto de saturação. Então, num determinado meio, se tiver substrato demais, veja que a velocidade da reação também vai aumentar, mas até um limite. Depois desse limite, tá, gente, a reação não mais pode acelerar. Tá ok? Um exemplo para vocês entenderem bem isso. Se eu então exagerar na gordura, o que é que vai acontecer? Vai chegar ao limite, minhas enzimas já não podem fazer mais nada. É como se todas as enzimas já estão todas ligadas aos substratos. Imagine 1000 fechaduras. Eu precisaria de 1000 chaves, para vocês imaginarem assim. Então, 1000 moléculas de lipídio. Digamos que eu preciso de 1000 moléculas de enzimas para agir sobre esses lipídios, certo? E se chegar mais lipídios, imagine chegando aí mais fechaduras, eu precisaria de mais chaves, na verdade. Mas como não há mais essas chaves, ou seja, como as enzimas já estão no seu limite, elas já estão todas ocupadas, a gente diz que elas estão com o seu sítio ativo, né, já preenchido, já ocupado. Então veja, se eu insistir na gordura, o que acontece provavelmente, né, gente? Ou eu vou vomitar, ou eu vou ter uma velha caganeira, né, gente? Uma diarreia aí das brabas, que é o corpo que eliminando esse excesso de substrato, já que nossas enzimas já chegaram ao seu limite. E se eu insistir nisso, né, meu organismo poderá sofrer consequências fisiológicas. Ok, gente? Esse gráfico eu poderia usar, gente, como exemplo aqui a concentração de gás carbônico. Vamos imaginar na fotossíntese, lá na planta, que ela usa gás carbônico, não é isso? Quanto mais gás carbônico, mais velocidade na reação. No caso, na reação de fotossíntese agora. Mas veja que tem um limite também. Ó. A partir daqui, mesmo se o meio, a atmosfera, tiver mais gás carbônico, que é muito comum, né, gente? Aí na queima de combustíveis fósseis, muito gás carbônico disponível, mas olha, as plantas também têm seu limite. Elas não vão absorver todo o gás carbônico da atmosfera, né, gente? Isso até é bom, né, gente? Já pensou se não tivesse limite? Imagine esse gráfico subindo sem limite. Isso queria dizer, então, que as plantas poderiam absorver, né, e fazer reação de fotossíntese à vontade. Parece ser bom isso, né? Mas não é. Porque ia roubar, não é o termo correto, né? Digamos assim, iria capturar o gás carbônico da atmosfera em grande quantidade, o que ia causar o que, gente? Um resfriamento na Terra, na verdade. Lembre que o gás carbônico é um dos gases do efeito estufa. Então, gás carbônico, temos que ter ele na atmosfera. Então, esses limites impostos pela natureza, pelas reações, é importante, né, gente? Porque tudo na vida é um equilíbrio. Tá ok, gente? Vamos avançar? Então, aqui é a primeira propriedade das enzimas, que é a função, aqui é a propriedade relacionada à concentração do substrato. Tá ok? O gráfico sempre vai ser isso. Segunda propriedade, especificidade. Já falamos indiretamente dela, né, gente? Eu não falei que para cada enzima existe um substrato e esse substrato é específico. Então, quer dizer, uma enzima que age lá no lipídio, tá, gente? Ele não pode, essa mesma enzima não vai agir, por exemplo, numa proteína, não vai agir no gás carbônico, né? São enzimas que têm funções específicas para determinado substrato. Claro que no nível superior vocês vão estudar isso, existem enzimas que têm, né, formatos muito parecidos. Imaginei chaves muito parecidas. Então pode ser que essas chaves diferentes possam abrir uma determinada fechadura, né? Mas a regra é, para cada chave, uma fechadura. Para cada enzima, um substrato específico.
específico. Tá ok, gente? Coloquei aqui alguns exemplos, mas isso serve para vários outros que a gente vai falar mais para frente. Pegando esse exemplo aqui de especificidade, vamos trazer uma questão muito relacionada a isso, por exemplo, quando a gente fala de anti-inflamatórios, tá? Já já falo sobre isso. Aqui uma nota que eu coloco, né, gente, é mais uma espécie de, né, curiosidade para vocês, que existem substâncias, por exemplo, drogas, anti-inflamatório, por exemplo, ou até mesmo venenos, que enganam as enzimas, impedindo sua ligação com o substrato natural. Né, gente? Essas são as chamadas chaves falsas. Imagine vocês, né? O que acontece? As chaves falsas. O que acontece? Se para cada chave tem uma fechadura, se para cada enzima tem um substrato, né, gente? Vai encaixar perfeito a chave na fechadura. Imagine se eu colocasse alguma coisa, sei lá, um chiclete lá no buraco da fechadura. Como é que a chave vai interagir com a fechadura? Na verdade, então muitas drogas fazem isso, gente. Ela não deixa determinadas enzimas agirem em determinados substratos. Isso é bom? Depende, né, gente? Tem drogas que podem bloquear reações biológicas da dor. Então a dor vai parar, uma inflamação, não é isso? Mas tem drogas também que podem parar, por exemplo, reações biológicas das contrações musculares do coração. E o coração pode parar também. Então, as enzimas elas agem especificamente, né, em determinados substratos e as grandes indústrias farmacêuticas, né, gente, os laboratórios, quando eles criam drogas, eles justamente querem fazer isso. Drogas que enganem determinadas enzimas, né, que bloqueiem, inibe determinadas enzimas para que determinadas reações sejam bloqueadas. Normalmente aí no mundo farmacológico, né, gente, para bloquear inflamações, dores, não é isso? Então, um tema extremamente importante. O pessoal aí cursar farmácia vai trabalhar muito com isso, tá? Aqui é só uma ilustração mostrando as enzimas, né, aqui em azul, e os substratos encaixando perfeitamente nela, como se fosse aí um quebra-cabeça, né? Vamos avançar? Uma nota importante aqui, gente, para vocês, né? Como eu já falei aqui dos venenos e os medicamentos, né, que podem inibir a ação de determinadas enzimas, e eu trago para os senhores, foi questão do Enem, inclusive eu vou trazer a questão para vocês no final da aula. Essas duas enzimas, COX-1 e COX-2, elas são enzimas importantíssimas. Por exemplo, a COX-1 está relacionada, por exemplo, à proteção da nossa mucosa gástrica, proteção do nosso estômago. Ela trabalha na produção de prostaglandinas que vão estar aí protegendo o nosso estômago, tá? E essa daqui está relacionada, por exemplo, gente, às inflamações. Essa enzima aqui está relacionada ao nosso corpo trabalhando que em processos inflamatórios, tá ok? Vamos seguir. Já já eu trago aqui uma questão que vai falar justamente sobre essas duas enzimas. E vale dizer que elas são bem parecidas, gente. São quase duas chaves, né, bem parecidas aqui. Aqui é uma imagem da questão que eu vou mostrar para vocês, mostrando aqui alguns exemplos de drogas, que vocês já ouviram falar em algumas delas. Eu acho que o diclofenaco, né, muito famoso, a aspirina, né, são drogas aqui, gente, anti-inflamatórias, tá? E aqui mostrando pelos gráficos, né, a afinidade. Então aqui é do menos para o mais. Se você olhar aqui, né, a aspirina, veja, tá bem aqui, ó, a menos subindo mais. Está mostrando então que a aspirina, essa outra aqui, a piroxicam, são drogas que têm muita afinidade com essa enzima. Vale dizer o que, gente? Quando vocês ouvirem falar que tem afinidade, então quer dizer que essa droga vai se agarrar muito bem a essa enzima. Vale dizer então que vai bloquear, vai inibir com muito mais eficácia. Por exemplo, essa aqui, nimesulida, né, gente? A gente chama também de nimesulida, né? Essa droga aqui, veja que ela, analisando com relação a COX-1, ó, a afinidade já não é tão grande, já está mais aqui para baixo.
Já com relação a COX-2, veja que está invertido os sinais. Quanto mais eu descer, mais eu me ligo a COX-2, certo? E quanto mais eu subir, ó, eu me ligo mais a COX-1. E lembre, quanto mais se ligar, quanto mais a droga se liga com a enzima, quer dizer que ela vai bloquear melhor essa enzima. Então, vocês vão ver na questão. A questão, inclusive, né, gente, ninguém é obrigado a saber para que serve essa enzima, né? Normalmente o Enem traz isso no próprio questão, as informações mais importantes, tá? Vocês têm só que interpretar com calma, tá ok? Inclusive na questão que eu vou mostrar, vocês vão ver que a questão diz para que serve essa enzima e essa enzima. Já já eu mostro a vocês, tá? Vou deixar isso aqui lá para a questão, que tem tudo a ver com a segunda propriedade das enzimas, que são as especificidades. Vejam que essas drogas têm maior ou menor especificidade com essas enzimas. Temperatura, né, gente? Importantíssimo isso aqui, né, gente? Já vimos isso em outra aula. Lembra que excesso de temperatura faz o quê? Desnatura, né, gente? Desnatura as enzimas, as proteínas, altera a estrutura. Então, se a enzima tem o papel, né, gente, de acelerar as reações biológicas, e essa enzima desnatura, ela perde sua estrutura, ela vai perder sua função. Então, imagine uma enzima que era importante para o bom funcionamento do músculo cardíaco. Se essa enzima deixar de funcionar, o coração vai parar. Não é isso? Por isso que as enzimas elas têm uma temperatura ideal, né? Uma temperatura ótima de ação. No nosso corpo, vocês bem sabem, né? Quando a gente usa o termômetro lá, qual é o ideal que a gente tem que ver lá, né? Na ferição da temperatura. Né, gente? A gente tem que ver que está lá por volta de 36 graus, não é isso? 36, 37, né? 38, 39, já temos aí uma pré-febre, já estamos avançando. E aí, né, alerta vermelho depois. Isso a gente fala um pouco melhor lá no assunto de imunologia, tá? A temperatura, então, gente, ó, veja que à medida que aumenta, a velocidade também vai aumentar. Quanto maior a temperatura do corpo, também a reação acelera. Por isso, gente, quando a gente está com uma determinada infecção no corpo, uma inflamação, né, o que acontece? Um processo inflamatório, de maneira geral, nosso corpo costuma ter febre, não é isso? De certa forma, gente, essa febre é uma defesa. Isso acelera a reação biológica. Que reação biológica? A reação, no caso agora, de defesa. Os nossos anticorpos vão trabalhar com mais eficácia. Veja que aqui também temos um limite. Se passar desse limite, poderemos até morrer. A temperatura não pode subir tanto. Veja que, normalmente, depois dos 40 graus, complica bastante, né, gente? Isso normalmente nos animais de sangue quente, que a gente chama, né, os endotérmicos, ou também chamado aqui de endotérmicos, ou se você chamar também homeotérmicos. São aqueles animais de temperatura constante, né? Em regra aqui as aves e os mamíferos, tá? Então o pinguim que mora lá no seu polo sul, o urso polar lá que mora lá no seu polo norte, mesmo eles estando naqueles locais tão frios, o corpo dele tem que se manter aquecido. Eles que se virem e usem suas adaptações biológicas, que a gente não vai, obviamente, estudar aqui agora. Ok? Então vejam aqui o gráfico para vocês perceberem bem, né? Vejam aqui, olha, um exemplo em nós, uma enzima humana, seja ela qual for, gente, veja. Olha o gráfico aqui mostrando a temperatura, veja que é por volta de 36 graus normalmente aqui, ó, né? Que nossas enzimas estão trabalhando, ó, numa velocidade ótima de ação. A partir daqui, veja que não vai ficar constante não, né? Vai haver, ó, uma queda na reação biológica. E a reação biológica chegando, né, a zerar. E aí podemos ter a morte, dependendo aí do nível, né, gente, desse estrago aqui. Veja aqui no nosso exemplo também uma enzima aqui, de uma bactéria, né, gente? Bactéria também tem enzima? Sim, né, gente? Sim, eles também são seres vivos, as bactérias. Uma bactéria que gosta, essa gosta de calor, gente, é termofílica. Veja aqui para ela, ó, 60, 70 graus, tá ficando gostoso ainda.
né? Tá ficando quentinho ainda, bonzinho para ela. Veja que eu preciso de temperaturas muito mais altas para estar, né, causando a morte de determinadas bactérias. Daí que vocês podem tirar, por exemplo, a importância de esterilizar os objetos. Quando você coloca lá para esquentar uma determinada coisa, né? Veja, você está causando isso aqui, gente. Você está destruindo o processo biológico daquelas bactérias que estão, por exemplo, naquele alicate de unha que você quer esterilizar, tá? Da mesma forma, vocês podem observar, se for frio demais, né, a reação biológica também não vai funcionar bem. Pode levar à morte também. É isso, gente. Eu lancei essa pergunta aqui, mas eu acho que eu já acabei de responder, né, gente? Porque a geladeira, ela conserva os alimentos. Por isso, quem é que geralmente estraga os alimentos, gente? Fungos e bactérias. E eles estão fazendo o que normalmente? Decomposição, que é uma reação biológica. Se eu desacelerar essa reação biológica, como um frio dentro da geladeira, o alimento pode até estragar, mas os fungos e bactérias vão ter grande trabalho para fazer isso. Da mesma forma, se tiver mais quentinho, né, fora da geladeira, a reação biológica vai acelerar mais. Vocês viram lá no gráfico. E claro, se eu esquentar bastante, aí sim os seres ali não vão, né, destruir o alimento. Mas também se eu esquentar bastante, eu vou queimar também o alimento, né? Então, tudo na temperatura ideal. Mas colocar na geladeira, no congelador, né, gente? No freezer, mais frio ainda. Então, mais complicado ainda para ter uma reação biológica ali, para ter uma decomposição, né? Por isso que isso é muito importante na decomposição de cadáveres, né, gente? A medicina legal, os peritos que, né, o médico legista que tenta calcular há quantos dias aquela pessoa está morta ali, o processo de decomposição, processo de putrefação do cadáver, né, a temperatura do local deve se levar em consideração, né? A pessoa que morreu no sertão, que morreu na região sul, né, a decomposição aí do corpo vai ter velocidades diferentes, porque, como vocês viram, as enzimas elas sofrem aí a influência da temperatura. Ok, gente? Aqui o pH, gente, é o mesmo raciocínio da temperatura, só que ao invés agora de falarmos de temperatura, estamos falando aqui do potencial de hidrogênio. Cada enzima também tem seu pH ótimo de ação. E aí varia. Tem enzima que funciona melhor no pH neutro, pH 7 aqui, ó, como por exemplo a enzima da saliva, né? Tem enzimas que trabalham melhor, né, gente? Vai ter uma reação biológica melhor no meio ácido, como por exemplo a pepsina, que é uma enzima encontrada no nosso estômago, né, que digere proteína. Essa primeira aqui digere carboidrato, tá? Na boca. E aqui o gráfico. Teria outras que vocês vão ver isso em corpo humano, tá? Olha aqui essa que está funcionando bem no pH quanto? 2. Essa aqui, por exemplo, é a enzima estomacal, tá? Essa daqui, ó, já funciona melhor no pH 8. É uma enzima intestinal, é um pH já alcalino, né, gente? pH básico, ok? Então, gente, aqui a questão que eu falei que ia trazer para vocês, falando justamente das enzimas e suas especificidades. Né? Eu vou ficar aqui bem pequenininho para não atrapalhar a visualização aí de vocês. E aqui eu fechei a resolução, né, para ninguém colar. Depois aqui eu tiro a taxa com o comentário da resposta que a gente vai concluir juntos. Vocês podem estar pausando essa aula, ler a questão e tenta responder. Depois tira a pausa. Façam isso agora. Vou esperar. Então, vamos lá, gente. Então, gente, como vocês já leram a questão aí, né? Quem não leu, pausa, volta um pouquinho, pausa de novo. Vamos lá, lê, depois volta. Vamos nessa? Então, gente, tá falando da COX-2 e da COX-1, que são enzimas. Vocês podem ler aí. O que é que diz a questão 2? Questão 2 não, né? A questão que a COX-2 é uma enzima que está relacionada aqui, gente, a dor, a inchaço, né? A processos inflamatórios. Já a COX-1 é uma enzima que está relacionada aqui, ó,
a proteger o nosso estômago. Então, vocês imaginem assim, a COX-2 é uma enzima relacionada à inflamação, dor, inchaço. Então, eu tenho que usar um remédio, uma droga, né, gente? Um fármaco, como está aqui na lista, alguns, que essas drogas vão fazer o quê? Bloquear a COX-2, inibir a COX-2. Logo, a dor e o inchaço também diminui. Só que, se a droga bloquear a COX-1, vai fazer o que, gente? Vai deixar nosso estômago desprotegido, já que a COX-1, olha lá, é responsável pela formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Ou seja, da proteção não só do estômago, né? Do intestino também. Mas normalmente nós sentimos os sintomas mais, né, no estômago, não é isso? E olha o que a questão também falou, você deve ter lido, né, gente? Com certeza, essas enzimas, né, por elas serem, gente, parecidas, digamos assim, em termos químicos, então tem drogas, né, que vão agir melhor em uma e em outra, mas tem drogas, por exemplo, que podem agir igualmente nas duas, ou muito parecido. Por exemplo, tem drogas que podem ser muito importante para diminuir a dor, a inflamação, mas ao mesmo tempo, né, o efeito colateral, essa droga pode bloquear essa enzima e você vai se livrar da inflamação, mas vai ter seu estômago, né, desprotegido. Por isso que muitas pessoas, né, com o tempo, com o uso, né, de muita droga, muito remédio, muitas pessoas até usam sem necessidade, né, gente? Muitas das vezes não é que não tem necessidade, é porque assim, poderia esperar um pouco mais. Qualquer dorzinha já vai tomar um remédio, né? Não é bem assim, né? Se automedicar é complicado. Então, ao longo do tempo, né, por exemplo, excesso de anti-inflamatórios pode tornar o seu estômago extremamente vulnerável e aí você ter gastrite, por exemplo, úlcera gástrica, né? Tá? Então, gente, é isso que a questão traz. Drogas, veja aqui uma relação delas, que vejam sinaizinhos para vocês interpretarem, ó. Quanto mais aqui, né, o próximo do mais, vamos pegar nessa lista aqui, ó, aspirina, por exemplo, que é famosinha, né? Veja que ela está lá em cima. A aspirina, veja que ela tem muita afinidade com a COX-1. E isso não é bom, tá, gente? Porque a aspirina, se ela se liga muito com a COX-1, ela vai então inibir a COX-1. Logo, ela vai desproteger o nosso estômago. E veja que ela não se liga tão bem com a COX-2, que é a da inflamação. Veja que os sinais estão invertidos aqui, mas com calma vocês entendem. Os sinais estão mostrando onde tem mais afinidade e onde tem menos, para essa enzima e para essa. Se eu pegar, por exemplo, o diclofenaco, né, gente, que eu diria que é um dos mais usados, né, pelas pessoas, normalmente é esse daqui. Veja que ele é meio termo, né? Ele não é tão poderoso para inflamação, para acabar com a inflamação, dor, inchaço, por exemplo, mas ele também não vai detonar tanto o estômago, tá? Então, vocês olhando por aqui, vocês podem perceber isso. Quanto mais eu for descendo, ó, vai se ligando mais com a enzima aqui, né, da inflamação. Logo, quanto mais eu for descendo, melhor para, né, estar se ligando a COX-1 e aí melhor será também para diminuir o processo inflamatório. Já que é o contrário, né, gente? Quanto mais se ligar a COX-1, aí é pior. Aqui, quanto mais se ligar com a COX-2, é melhor. Tá? Não entenderam, gente? Leia a questão de novo, mas tentem ser rápidos, que no Enem os senhores sabem que o tempo é curto. Por isso que é importante o aluno estar sempre lendo, fazendo questões, para o cérebro dele criar, né, mecanismos rápidos de raciocínio. Se a gente ler aqui, gente, vocês vão ver que a resposta já está na cara, certo? Claro que é interessante, eu sempre faço isso, eu vou olhar questão item por item, né? Vocês também fazem o mesmo. Ah, eu acho que já é a letra A, mas veja se as outras, né, estão melhores, porque às vezes, isso é comum no Enem, ter duas respostas certas na mesma questão, mas a questão tem que ser a mais completa, ou aqui, né, se encaixa perfeitamente no texto, tá?
E veja o que diz a letra A, gente. Ele quer a correta, como vocês podem ver, ó, é correto, conclui que, de acordo com isso aqui, o piroxicam, onde ele está aqui, ó, se liga muito com a COX-1 e se liga muito pouco com a COX-2. O piroxicam é o anti-inflamatório que mais pode interferir na formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Claro, né, gente? Já é a nossa resposta, gente. Veja o piroxicam, veja como ele se liga. Ele é o que mais tem poder de interferir, de se ligar com a COX-1. Logo, esse cara é o mais devastador, é o que mais pode danificar o estômago. Tá ok? Então, se vocês, né, se a gente avançar aqui, né, gente, vocês vão ver, ó, a resolução com a justificativa, que é justamente o que está aqui, praticamente uma transcrição do que está na letra A. Tá, gente? Vocês, com mais calma, vão lá, dando uma olhadinha, vejam lá na letra B, por que não é a B, por que não é a C, por que não é a D, por que não é a E. Né? Façam essa análise crítica, tá? E qualquer dúvida, contem sempre comigo, tá, gente? Vocês me encontrem aí nos contatos, nas redes sociais, WhatsApp, pode mandar, certo? Sempre que eu puder, eu vou estar respondendo, ok? Às vezes a gente demora um pouco, né, até por conta do outro vínculo, né? Por eu ser advogado também, muita coisa, mas a gente dá um jeitinho de estar sempre ajudando vocês, tá? Estudem, não deixem, né, as notícias aí tristes, né, apesar de verdadeiras, claro, mas ignorem de certa forma, porque não temos muito o que fazer. Vamos se cuidar e se cuidar inclui estudar, tá ok? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.